Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente em nossos corações. Queridos, já estamos chegando ao final do estudo sobre a história da Reforma Protestante e certamente nós vamos entrar em uma nova revista. Na próxima semana, nós iniciaremos uma nova etapa nos estudos sobre a Palavra de Deus na classe Metanoia. Mas vamos fazer um breve resumo do que foi a Contra-Reforma. Sabemos que a Reforma Protestante provocou ou produziu uma reação da reforma da Igreja Católica, que tentou iniciar uma reforma dentro da própria Igreja. E essa reforma da Igreja Católica passou a ser chamada de Contra-Reforma, que foi justamente uma iniciativa da Igreja para que não perdesse tanto espaço, porque a Igreja Católica estava perdendo muitos e em larga escala fiéis, e certamente o poder da Igreja Romana estava em declínio. E para isso, eles se utilizaram de uma ordem chamada de Ordem dos Jesuítas, como nós já falamos. Inácio de Loyola foi o precursor dessa ordem. E com certeza eles tinham um grande ímpeto e eles tinham o poder de catequizar várias pessoas em vários lugares e nações. Certamente eles lutaram e conseguiram um grande avanço para que a Igreja Reformada viesse a ser freada. No entanto, nós sabemos que o principal momento da Contra-Reforma foi no Concílio de Trento, que é uma cidade ao norte da Itália. Bem, no Concílio de Trento também tiveram uma comitiva da Igreja Reformada, líderes da Igreja Reformada, para tentar uma conciliação ou uma reconciliação. Fato que não aconteceu por diversos motivos. Mas o Concílio de Trento aconteceu a partir do dia 13 de dezembro de 1545. E nesse Concílio de Trento ficou determinado algumas questões. O concílio durou até dia 4 de dezembro de 1563. Então, o Concílio de Trento foi o mais importante, por que não dizer, concílio que a Igreja Católica Apostólica Romana pôde produzir, que foi uma grande Assembleia Geral e, inclusive, ecumênica, no aspecto de contar não só com os católicos, como também os reformados. Bem, no Concílio de Trento ficou definido que a Igreja deveria declarar que não só a Bíblia, mas também as Escrituras canônicas e os livros apócrifos da Vulgata de Jerônimo e a tradição da Igreja constituíam a autoridade final para os fiéis, porque os reformados interpretavam que só a Bíblia deveria ser a fonte de autoridade para a Igreja. Deveria ser a autoridade máxima para que a Igreja pudesse assim, se respaldar e se fundamentar na sua doutrina. Mas eles refutaram essa ideia, incluindo no mesmo nível de autoridade a tradição, os livros apócrifos e alguns textos que eles entendiam que eram revelações de Deus. Outra questão que ficou definida dentro do Concílio de Trento, porque a grande maioria dos que estavam participando do concílio eram da Igreja Católica Apostólica Romana. Era uma grande comitiva da Itália. E certamente os reformadores que ali estavam presentes eram a minoria. Então eles não tinham muito poder de voto ou ter alguma influência que pudesse modificar a Igreja Católica na tentativa de uma verdadeira reforma
e uma reunificação. Bem, o segundo ponto mais importante, porque foram vários pontos definidos, mas o segundo seria a justificação, sobre a justificação pela fé. Uma vez que Lutero interpreta, de acordo com as Escrituras, que a pessoa é justificada mediante a fé. E ela é salva através da graça de Deus. Não é algo que o homem consegue por si próprio, mas é uma ação de Deus para que ele possa chegar a ter acesso à salvação. Bem, diante disso, o concílio decide que o homem é justificado pela fé e suas obras subsequentes, e não apenas pela fé. Então, eles entendem que o homem, sim, não deixa de ser justificado pela fé, mas também pelas suas obras depois da fé. Então, difere e contradiz o que a reforma protestante entende e defende. Um terceiro ponto muito importante são os sacramentos, porque os sacramentos são 7 para a Igreja Católica, mas Lutero refuta dos 7, 5, e acredita que apenas 2 sacramentos deveriam ser válidos para a Igreja, que seria o batismo e a ceia. Então, a Igreja Católica, em sua grande maioria, no concílio, decide que os sacramentos, os 7 sacramentos, deveriam permanecer e não ser abolidos ou extintos. Um quarto ponto importante também foi sobre a doutrina da transubstanciação. Uma vez que a Igreja Protestante ou a Igreja Luterana acredita que os elementos que compõem a ceia do Senhor, que é o pão e o vinho, eles apenas representam o corpo e o sangue de Cristo, mas eles não se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Porém, a Igreja Católica defendia que os elementos se transformariam no momento da ceia no corpo de Cristo, e que as pessoas, ao ingerirem, ao estar comendo, mastigando o pão, estavam comendo o próprio corpo de Cristo, que naquele momento teria se transformado em corpo, uma vez que antes de ser corpo de Cristo era simplesmente pão. Então isso é algo que para eles seria um milagre, algo sobrenatural, e que isso seria decorrente da ação, da oração do sacerdote. E o vinho, ele se transformaria, a substância do vinho não permaneceria mais a substância da uva, mas sim se transformaria no próprio sangue de Cristo. Então, os protestantes entendem que não, o pão deve permanecer pão, a mesma substância, apenas simboliza o corpo de Cristo. E o vinho, ele permanece a mesma substância, não se transforma. Então ele permanece como o próprio vinho, apenas simboliza o sangue de Cristo. Porém, o Concílio de Trento refutou essa ideia e confirmou que a igreja deveria praticar a ceia e que a ceia seria um momento de transubstanciação, ou seja, os elementos se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Enquanto que os reformadores, ou os protestantes, entendem que os elementos contêm ou permanecem na mesma substância. Até hoje, a Igreja Reformada pratica a ceia, interpretando que a ceia deve ser consubstanciada, ou seja, os elementos são consubstanciados. Nós entendemos que não existe a transubstanciação, mas a consubstanciação, que os elementos permanecem os mesmos. Bem, outra decisão que foi tomada, ali no Concílio de Trento,
o sumário da fé formulada no Concílio de Trento ficou conhecido como Confissão de Fé Tridentina. Então, ali, no Concílio de Trento, houve um resultado. Como sabemos, todo concílio gera um resultado. E o resultado de um concílio geralmente é um credo, como, por exemplo, o credo de Nicéia, o credo apostólico. Então, nós entendemos que ali faz parte do corpo doutrinário da igreja, e aqui nós temos mais um credo, que é denominado de fé tridentina. Ao confessar o credo ou a fé tridentina, que foi estabelecido no Concílio de Trento, o indivíduo deveria jurar verdadeira obediência ao Papa. Então, se não houvesse este juramento, naturalmente a pessoa não poderia ser parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Bem, outro item importante que foi decidido nesse concílio foi o descarte de qualquer possibilidade de reconciliação com o protestantismo. Então, eles determinaram que não poderia haver reconciliação, e sim opressão. Então, foi estabelecido ali uma inquisição que deveria perseguir todos os hereges, que eram justamente aqueles que divergiam da ideia ou do pensamento doutrinário da Igreja Católica. Então, eles estariam cometendo crime contra a fé católica. E o crime contra a fé católica deveria ser penalizado ou penalizada, inclusive com a morte. Então, muitos eram mortos em fogueira, e isso foi um grande erro da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso chama-se intolerância religiosa. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana não conseguia viver com outras religiões ou conviver com as outras religiões em harmonia. Poderia ser qualquer que fosse, inclusive aqueles que eram muçulmanos também eram levados à condenação. Certamente, os judeus também eram discriminados, eram perseguidos pela igreja, muitos eram mortos. Então, não poderia haver outra religião a não ser a religião católica apostólica romana. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela entendia que era a única verdade, ou seja, que era a verdade absoluta, e que todos os outros seriam hereges e deveriam ser perseguidos, condenados e mortos. Então, isso foi algo que a gente pode entender vergonhoso para a igreja. Inclusive, a Igreja Católica, até hoje, ela chegou à conclusão que esse fato do Concílio de Trento, a formação de uma nova Inquisição, foi um erro da igreja, que utilizou esse método como maneira de exterminar todos os que estavam abertos a ideias religiosas diferentes. Bem, então eles descartam qualquer possibilidade de reconciliação com o protestantismo. Eles prepararam também, a partir daquele concílio, um catecismo romano. Então, dentro do que foi estabelecido por esse concílio, eles formaram um catecismo. E os jesuítas se encarregaram de disseminar ou de catequizar as pessoas. E eles tinham o pretexto de serem evangelistas e percorriam o mundo todo para evangelizar, entre aspas, porque, na verdade, a intenção deles era simplesmente catequizar, e até hoje a igreja utiliza o método do catecismo. Então, eles entendem que as outras versões da Bíblia não poderiam ser aceitas e determinam no concílio que a única versão a ser aceita pela igreja seria a versão oficial da Bíblia, chamada Vulgata. Então, ela também decreta o triunfo do absolutismo papal ou curial, porque
a igreja reformada, entendem que a igreja cristã não deveria ter um líder absoluto, né? Ou seja, um homem à frente de toda a igreja. Um homem que tivesse autoridade sobre todas as igrejas e que elas estivessem abaixo do seu poder. E isso, na verdade, não foi aceito pelo concílio. E, portanto, o Papa, ou a figura do Papa, permanece como um homem com autoridade absoluta sobre a igreja. E toda a palavra do Papa é derivada de Deus. Para eles, o Papa não poderia falhar. Ou seja, a infalibilidade papal permanece e é confirmada no Concílio de Trento. A arma para deter o avanço da Igreja Reformada foi justamente a Inquisição e a ação dos jesuítas, que lutaram muito para que a Igreja Católica Apostólica Romana pudesse frear. A ideia desse concílio seria, na verdade, extinguir, seria abafar o movimento protestante. Mas como eles não conseguiram, eles se contentaram, sim, em apenas conseguir frear o movimento protestante em algumas regiões. Bem, os jesuítas se espalharam por todo o mundo a fim de ganhar novos fiéis e adeptos para a religião católica apostólica romana, tendo em vista que o protestantismo estava avançando e ganhando muito espaço. Eles tiveram certo êxito porque a igreja reformada não tinha o objetivo de evangelizar, de sair para o campo inicialmente, né, porque a igreja reformada estava focada em sua própria defesa contra as acusações da Igreja Católica Apostólica Romana e se defender, inclusive, da Inquisição, da morte, né? Que a Igreja tinha esse pensamento de que todos os hereges, todos aqueles que forem contrários à fé católica deveriam ser condenados e mortos, se possível, da forma mais cruel, né? Se possível, com muita dor, na fogueira. Então esse era o método deles martirizarem aqueles que tinham ideias diferentes do pensamento da Igreja Católica Romana. Bem, os jesuítas, eles vieram às Américas, inclusive vieram ao Brasil, justamente naquele período em que o país estava sendo conquistado por Portugal, porque Portugal era uma nação católica romana, como também a Espanha, uma nação forte, católica, apostólica romana, cujos reis eram católicos e determinavam que todos fossem católicos. Então eles trazem para o Brasil o catecismo jesuíta. Então os índios deveriam se tornar obrigatoriamente católicos e eles tinham que abandonar as suas religiões, como também os negros e qualquer pessoa que estivesse no Brasil deveria, logo no início segundo eles, da descoberta da terra americana, né, brasileira, então esses deveriam se tornar católicos. Só os Estados Unidos da América que teve a oportunidade de ser uma nação, em sua maioria, ou seja, majoritariamente reformada, entendendo que muitos reformados, né, da igreja reformada, da igreja protestante, que residiam na Inglaterra, por fato de serem perseguidos, se refugiaram no Novo Mundo, na terra americana. Queridos, nós vamos permanecer focados no estudo da Palavra de Deus, certamente, mas esse assunto a gente vai concluir nesse momento. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar algo, porque nós certamente não buscamos explorar
todo o conteúdo da história da Reforma Protestante, apenas aqueles pontos mais interessantes que nós julgamos mais importantes para que nós, como servos de Deus, possamos assim ter esse entendimento, essa noção e essa consciência da história da igreja. Que nós possamos, sempre que pudermos, ler alguns livros de história da igreja, escutar algumas palestras, são importantes, não é? Mas se alguém quiser acrescentar algo, algum comentário, pode fazer isso no grupo, pode fazer isso aqui através dos comentários desse vídeo que nós vamos postar através do YouTube, para que a igreja possa, para que os irmãos possam, assim, ter acesso a essa informação. E no próximo domingo nós estaremos com um novo tema. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê um domingo de muitas vitórias e que nós estejamos na casa de Deus, se possível. Se não, que nós possamos, pelo menos, assistir aos nossos cultos e orar junto com a igreja, mesmo em casa, cultuando a Deus, devido à situação que nós vivemos na atualidade, devido a essa questão da pandemia. Que Deus nos dê também uma semana de muitas bênçãos, no nome de Jesus. Amém.